Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje nós temos pela primeira vez uma geriatra conosco. Então, sejam bem-vindas, meninas. Renata, seja muito bem-vinda. Eli. Eu vou começar. Meu nome é Jéssica Bran. Eu sempre esqueço de falar. Eu vou falar minha audiodescrição, depois eu vou passar para a Eliane e para a Renata também fazerem a própria audiodescrição, e aí nós adentramos no tema de hoje. Então, hoje eu estou com o cabelo solto, ele está um pouco abaixo do ombro, meu cabelo ele tem tons escuros, ele é um castanho escuro, eu estou com uma blusa laranja e com um colar com algumas pérolas coloridas, com um batom bem clarinho, cor-de-rosa. Ao meu fundo, eu tenho uma parede branca em tom de gelo. E no meu lado direito, que aí vocês estão vendo, acho que do lado direito também, eu não sei como é que tá a câmera, mas tem um quadro preto e branco com uma moça vestida de melindrosa. Então, essa é minha audiodescrição. Eu tenho 32 anos, pele branca. E hoje eu tô sem muita make. Vou passar agora para ele fazer a audiodescrição dela. Oi, boa noite, Renata. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Jéssica, meu nome é Eliane Kreisler, eu tenho 63 anos. Hoje eu tô vestida com uma blusa cinza e com cachecol preto. O meu cabelo é totalmente branco até a altura dos ombros, né? Eu estou usando um óculos que tem os tons de vermelho, né? E o meu fundo está um fundo desfocado hoje. Essa é o meu ambiente. Renata, agora é com você. Então, eu quero agradecer principalmente o convite de estar aqui com vocês hoje. E meu nome é Renata, eu tenho 46 anos. O meu cabelo, ele tem a raiz um pouco escurecida, é mais comprido, ele é bem abaixo dos ombros. Eu tô com uma blusa um verde azulado, um verde mais clarinho, meio nude. Não tem make nenhuma, não. Hoje eu tô sem make. E o meu fundo é branco, que eu tô atrás de mim tem a minha parede, então tá um fundo bem branquinho, gelo, e acho que é isso. Então, Rê, fala para nós o que é a Renata? A Renata pela Renata, e não a Renata profissional. Eu sei que é um desafio, geralmente a gente coloca a nossa profissão à frente de quem somos, mas a gente queria conhecê-la um pouquinho mais e que o nosso público, né, conhecesse mais quem é a Renata. Olha, a Renata é uma pessoa difícil, hein? Mas eu vou tentar. A Renata é uma pessoa, eu acho que muito, não sei se determinada, mas ela é insistente naquilo que ela quer. E eu tenho um lema que é um lema meu. Então, assim, é devagar e sempre, para a busca dos nossos objetivos de vida, independente do que é que seja. Assim eu fiz com a minha profissão, assim eu acho que eu fiz com a minha vida também, mas eu acho que eu sou uma pessoa que pode ser determinada, não sei, mas eu tenho aquele objetivo, eu acho que a gente vai seguindo e vai caminhando em direção a ele, independente da velocidade. O que mais? Olha, eu sou uma pessoa que preza muito amizades verdadeiras, eu gosto muito de amizades, eu adoro uma conversa, então por isso que eu acho que, assim, quando eu sendo geriatra, eu acho que eu adoro a primeira consulta porque a gente bate muito papo com o paciente e às vezes eu tenho que tomar cuidado para não passar da hora, porque eu adoro ficar sabendo as histórias. Então eu acho que isso assim com os meus amigos também. Então, assim, os verdadeiros amigos que eu tenho, a gente adora ter conversas assim, longas e sempre, enfim, acho que é isso. Não sei se eu consegui, mas acho que eu sou um pouco disso que eu falei em cima. Com certeza. E eu acho que, diante de várias perguntas que com certeza a gente tem aqui,
tem uma que todo mundo faz, eu acredito que você já deva ter ouvido várias vezes, né? Que é a partir de quando eu devo começar a consultar com um geriatra. Então, eu não sei se você já ouviu, mas é uma pergunta muito corriqueira. E aí eu queria saber um pouquinho da sua opinião e o que você recomenda realmente em relação a essa busca pelo profissional da geriatria. Então, o geriatra, eu acho que ele tem... a gente pode... não pensando só em geriatria, né? Porque, assim, se você for ver, se a gente for avaliar, de repente o paciente geriátrico, a gente vai pensar naquele paciente mais idoso, que tem um monte de, assim, várias comorbidades, enfim. Tem esse paciente. Mas a gente já consegue começar a atuar num paciente mais jovem. Teoricamente, a partir dos 60 anos, assim, o paciente idoso, a gente chama de idoso, né? Porém, não sei se você já percebeu, o envelhecimento é completamente... Não, você já, né? Da sua formação, mas assim, o envelhecimento é completamente desigual, né? Então, muitas vezes, um idoso de 80 anos está muito melhor do que um outro paciente de 65. Então, assim, são vários pacientes, né? Então, a gente sugere, lógico, a partir dos 60 anos, mas a gente sempre pode começar a prevenção muito antes, a gente deve começar a prevenção muito antes, para que a gente chegue, de repente, num paciente de 80 anos, sem aquelas várias doenças crônicas já, né, existentes ali, que não teve nenhum tipo de prevenção. Então, assim, resumindo, eu acho que a gente pode, sim, começar, a gente atende pacientes antes dos 60 anos, mas geralmente o paciente fala, para que eu vou nesse geriatra? Para que eu vou no geriatra? Muitos, assim, olha, eu tive muitos pacientes que chegam e não queriam ir. A filha leva e ele não queria ir no geriatra, e depois ele vai descobrindo que, olha só, que legal. Então, deveria ter vindo antes. Agora você tocou num ponto, Renata, que eu acho que é um ponto crucial para a gente até falar um pouquinho, a gente fala muito no canal, que é a história do preconceito, né? A gente já impõe um preconceito, se eu for no geriatra, eu já estou sendo considerado idoso, quando, na verdade, eu posso começar... o considerar idoso ou o envelhecimento, ele começa a partir do dia que a gente nasce. E este processo, ele pode sim, assim como a gente pensa, ter esta prevenção o quanto antes, né? Então, eu acho que vai muito essa fala de uma fala preconceituosa e que muitas vezes é autopreconceito. Eu estou falando por mim, porque eu falo, nossa, me consultar com um geriatra, nossa, então tô velha. Ou então eu estou entrando na fase de doenças que só estão na velhice. Um exemplo, tá? Nem sei se são. Mas eu acho que vai um pouco do preconceito. Então, essa forma de desmistificar, né, a função do geriatra, eu acho muito importante, e a prevenção, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Não adianta eu chegar aos 63 falando por mim, e agora eu vou procurar uma geriatra achando que ela vai dar a solução para coisas que eu deveria ter me preocupado aos 40. Que eu acho que tem um marco aí, né? Eu gostaria até que você falasse um pouco, porque, assim, eu vi um marco muito forte no meu processo de envelhecimento, assim, a vida inteira. Eu nunca usei óculos, eu nunca precisei de óculos, nada disso. Quando eu fiz exato 40 anos, começou a minha visão de perto, né? Aí se diminuindo, né? E aí eu entendi que aquilo, nossa, se eu fizesse aquela prevenção na hora, quer dizer, ou seja, se eu vou aos 40, né, cuidar de um fato que eu acho que é inexorável, né, para algumas situações, se eu já tenho, né, alguma tendência, e depois você fala,
ficaria mais fácil, né? Se eu já cuidasse o meu corpo todo nesse processo de manutenção, né? O quanto antes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De 20 a 40 anos, meio que a gente esquece dessa parte. Tem alguns que sim, mas a gente esquece dessa parte de que a gente olhar para si, olhar para a nossa qualidade de vida, para a nossa qualidade, assim, do nosso sono, para a nossa quantidade de estresse. Então, assim, a gente esquece isso. E, de repente, esse marco que você me falou, que são os 40 anos, esse marco inicial, né, assim, começa a aparecer algumas coisas, por exemplo, a visão já não foca do jeito que focava antes, a gente não tem aquela disposição para fazer exercício físico, porque, na verdade, muitas vezes a gente está destreinado, né? Porque a gente está correndo no dia a dia, enfim, da família, do trabalho. Então, a gente precisa, sim, pensar dos 20 aos 40 anos. Mas, a partir dos 40, existe aí essa indicação, a gente pode... Tanto que a gente está... Eu tenho um projeto com uma nutricionista que a gente está conversando essa semana, amanhã a gente vai ajustar, que é uma programação para pacientes 40 a mais, para a gente começar a trabalhar esse processo do paciente olhar para ele, né? Olhar isso tudo, quantidade de estresse, qualidade de sono, as doenças, né, hereditárias que ele pode vir apresentar. Então, esse momento dos 40 anos super se encaixa. Então, ele pode passar num geriatra, que o geriatra talvez seja aquele médico, tem essa questão de, é só de idoso. Não, não é. Então, eu explico muitas vezes que a busca do geriatra é para qualidade de vida e tem aquele outro paciente, né, que pode já ter as comorbidades crônicas, né? Ou ele tem uma síndrome demencial, ou ele tem várias comorbidades, que são esses pacientes que talvez não tiveram essa prevenção no momento adequado. Histórias de vida diferentes, isso tudo se acumula, né? Então, eu vejo muito os meus idosos que eu atendo aqui no SUS, são padrões assim, são pacientes que trabalharam na roça, muitos, porque é interior, né? Eu moro em Bragança Paulista, então, assim, pacientes que trabalharam na roça, então eles começam a apresentar aquelas lesões de pele agora, que são alguns tumorzinhos, que a gente sempre olha, bate o olho e fala, então, precisa passar na dermato para a gente ver isso. Ou pacientes que baixa escolaridade, né, assim, que tem aquela predisposição ou não, que são mais vulneráveis a ter síndromes demenciais, pacientes que vêm com hipertensão, diabetes de longa data, uma alimentação, eles adoram, eles não gostam de comer comida, eles comem a comida. Eles tomam café da manhã razoável, almoço bom, e na janta é café com leite, pão com manteiga. Seu João, pelo amor de Deus, vamos jantar, vamos comer um lanchinho mais nutritivo à noite, mais difícil tirar. Então, assim, eu não sei se eu consegui ser clara, mas existem várias... agora, o geriatra, ele tem várias linhas de entrada ali de tratamento pro adulto, tanto um adulto, um idoso jovem, né, ou um pouquinho antes até, né, que nem como eu falei para vocês, e idosos mais, que têm mais comorbidades. Eu sou muito fã da geriatria, eu acredito que é uma profissão que consegue olhar para o idoso e extrapolar o idoso, não ficar só nele enquanto parte ou nele enquanto uma pessoa, mas entra na vida dele. E isso faz toda a diferença na hora de tratar, de cuidar, de voltar, de aderir. Então, eu vejo a geriatria dessa forma. Claro, eu tenho, né, meu viés por ser gerontóloga, mas eu acredito que as profissões poderiam ser dessa forma, ter um olhar integral, apesar de sim ser importante cada especificidade, né, cada especialidade, para a gente entender também melhor o conjunto da obra, porque o corpo ele é bem completo e bem complexo também. Mas uma coisa que eu acho muito interessante que você falou, que eu queria puxar para uma outra, um pouquinho a mais. Quando você fala de multidimensionalidade, realmente, a gente faz essa avaliação multidimensional, é um processo mesmo. Tanto que essa primeira consulta que a gente faz, ela é estruturada, ela foi avaliada, né? Ela
foram feitos trabalhos que observaram que existe eficácia, que existe benefício. Mas sobre a multidimensionalidade, o que eu acho muito legal também, que é muito rico na geriatria, é que nós trabalhamos não só com os outros médicos, a gente trabalha também com os outros profissionais de área de saúde. Por exemplo, a psicologia, a gerontologia, a nutrição, a psicologia, acho que eu já falei, né? Mas a fono, a físio, a TO, a assistente social. Então, a gente aprende muito com eles. Então, e com as outras especialidades também. Então, assim, eu estou sempre aprendendo. E eu aprendo muito com a equipe multidimensional, assim, com a profissional. É muito... e eu acho isso. Por isso que a nossa avaliação, assim, eu acho lindo, que é tão completa, né? Então, assim, eu acho muito completa, porque a gente pode fazer a programação desses déficits, né? E é lógico, cada paciente vai ter um plano terapêutico, algo assim, né, que a gente vai avaliar na primeira consulta. E aí depois a gente vai pegando as prioridades, né, tratando as prioridades, mas a gente volta depois para o todo desse paciente. E é isso que você falou. A gente avalia o cognitivo, a gente avalia... a gente vira esse paciente de ponta cabeça para a gente entender um pouco melhor quem ele é. E que você sabe também, eu acho que melhor que eu, que muitas vezes... Não, você sabe melhor que eu, sim, que as doenças psíquicas, claro que você sabe, que as doenças psíquicas muitas vezes elas vão se exteriorizar com sintomas físicos. E então, assim, às vezes ele não precisa de uma medicação, a gente precisa de uma psicoterapia, medicação inicial, mas depois, para a gente tirar a medicação, a gente precisa dessa psicoterapia, a gente precisa que ele faça um pouco de exercício físico. Então, é o complexo desse paciente que a gente vai acompanhando e vai tratando. Por isso que é tão lindo, né? Isso que você falou da riqueza de conhecimento é esplêndido, assim. E eu gosto sempre de destacar no Instituto de Psiquiatria, dentro da área de pesquisa, e a gente acaba entrando numa questão social também, porque existe um atendimento para além da pesquisa, então a gente acaba tendo esse suporte, mas a gente abriu um programa, né, um grupo de envelhecimento e síndrome de Down. Então, a princípio, para estudar, justamente porque a síndrome de Down ela tem esse processo, ela passa por um processo de envelhecimento precoce, conforme aí a trissomia do cromossomo 21, essa alteração que eles têm, essa síndrome que eles têm, que é uma síndrome genética. E aí a gente tem, é um grupo, e eu falo até para o Orestes, meu orientador, né, que é o grupo mais completo que eu já vi. Então, esse paciente, junto com essa família, tem acesso à assistência social, à fono, físio, nutri, dentista, tem o psiquiatra que está atendendo ali para a questão de comportamento e humor, tem o geriatra, então nós temos os geriatras também que fazem parte da equipe, nós temos neurologistas também que participam à distância, tem questão de sono também, então a gente tem uma outra vertente do grupo olhando para essa parte, então ele acaba sendo extremamente assistido de todas as formas. Então, é bem bonito olhar, tem psicólogo, neuropsicólogo, gerontólogo, então é uma equipe realmente muito completa. E é isso que faz o tratamento dessas pessoas ser tão bom, né? Porque a gente também não adianta querer trabalhar de uma única forma, com um único profissional. Quando a gente tem esse suporte, mesmo que não na linha de frente, por exemplo, a Rê vai atender, a Rê está ali, mas ela tem um suporte todo, que se ela precisar, com certeza ela vai chamar o assistente social para alguma questão, nutri. Então, essa comunicação ela é muito importante. E eu acredito que isso esteja muito embutido
quando a gente pega um profissional na formação desses profissionais, porque são profissionais que têm que ser generalistas nesse sentido, especialistas de alguma forma, mas eles têm que compreender o todo. Então, por isso que eu vejo como profissionais tão diferenciados e que acabam conseguindo muitas vezes ter um olhar além. E é esse olhar além que geralmente ajuda mais o paciente. Esse olhar humano é muito da geriatria. Então, assim, a gente desenvolve bastante durante a formação da residência. Pode ser que tenha profissional que não, mas a gente tem isso na formação. Então, é muito desenvolvido. A gente fala, quando a gente fala de paliativos, fala de fim de vida, né? Enfim, que a gente tem muito contato com a morte. Então, existe esse treinamento que a gente tem que ter do paciente idoso, né? A gente tem contato com com esses momentos que não é todo mundo que consegue falar sobre isso, né? Então, que é um pouco difícil entrar em contato com esses sentimentos aí, que podem acontecer algumas coisas que nem sempre são tão agradáveis, né? E que vai chegar um momento de todo mundo.